Às 3h15, marcando o quinto sinal, nós vamos falar sobre números da economia brasileira, vamos falar sobre o setor de serviços, que teve um aumento no volume de novembro, foi divulgado pelo IBGE, numa sequência que deixava a todos preocupados, um movimento de não evolução no setor de serviços ao longo do ano de 2023. Algumas áreas específicas com crescimento, outras com retração. Para falar um pouco sobre isso, nós convidamos o Fábio Pina, que é assessor econômico da Federação do Comércio, que nos atende na tarde desta quinta-feira. Tudo bem, Fábio? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. A gente viu vários movimentos do setor de serviços ao longo do ano de 2023 e eu tenho certeza que vocês que são especialistas, todos os movimentos deviam ter com o objetivo lá na frente, saber de que forma a reforma tributária, que há tanto tempo está sendo discutida e deve chegar ao fim do ano com algum tipo de aprovação, vai impactar o setor de serviços. Como é que você avalia aquilo que vocês imaginavam ao longo do ano, de perspectivas, aquilo que se consolidou com a reforma e projetando um pouquinho aí para esse ano de 2024? Então, vamos lá. A reforma tributária até esse momento não tem efeito nenhum sobre o resultado de serviço, porque nada foi alterado, né? O setor de serviço vai ser o mais afetado pela implementação dessa reforma, que ainda vai levar esse ano inteiro só discutindo alíquotas das leis complementares. Então, eu tenho uma aprovação de reformas que o efeito sobre o resultado dos serviços não ocorreu. O setor de serviços, ele teve um desempenho positivo do ano, mas em desaceleração. Então, esse ano a gente ainda não tem o número fechado do ano, mas vamos crescer um pouquinho mais de 2,5%. em volume de serviços prestados ao cidadão, ao Brasil, né? O setor vai crescer 2,5% a 2,7%. Só que ele chegou a crescer 6,7% no primeiro semestre. Então ele está desacelerando e nesse momento, o dado que você apresentou, o dado sazonal, crescimento de 0,4%, mas a Federação do Comércio a gente usa muito mais o dado do mês contra o mesmo mês do ano anterior. E isso é que mostra uma boa desaceleração. Nesse mês de novembro nós tivemos uma queda, né, do setor do volume de serviços de 0,3%, o que interrompe uma série positiva de crescimento já de alguns meses, né? Ou seja, o setor termina o ano certamente no azul, mas com uma trajetória de queda. Quando a gente avalia o resultado da economia brasileira de uma forma geral, do ano de 2023, e alguns economistas que tinham uma ideia no começo do ano, chegaram ao fim do ano, e alguns que nós entrevistamos aqui até deram uma nota maior do que deram no começo do ano para aquilo que eles imaginavam e que se concluiu como fato no fim do ano. Como é que a gente coloca o setor de serviços dentro dessa perspectiva? Se a economia brasileira trabalhando com um PIB na casa de 3 para fechar 2023, a desaceleração do serviço está mais ligada a que movimento da economia que precisa ser corrigido de alguma forma? Bom, o movimento geral da economia, né, de desaceleração, mas tem também um efeito base. O setor de serviços teve taxas de crescimento ao longo desse ano muito grandes, né? Chegamos a ter taxas de crescimento, como eu te falei, de 5%, 6% no primeiro trimestre, e veio desacelerando para chegar aqui agora no final do ano a uma taxa, como eu te falei, perto de zero, um pouquinho abaixo de zero, um pouquinho acima de zero, né? Mas foi menos 0,3, vamos considerar praticamente zero. E claro, renda das famílias, a desaceleração do emprego, ou seja, eu cresci em emprego, mas cresci mais no começo do ano. Agora esse movimento começa a se resfriar, né? Eu tenho menos crescimento de emprego, eu tenho menos crescimento de renda. Eu ainda vou terminar com todos esses dados no positivo. O que acontece é que no começo de ano houve uma perspectiva, houve projeções muito negativas. A federação nunca esteve nessa ponta tão pessimista. Quando os dados começaram a aparecer, eles vieram mais positivos do que se esperava no começo de ano. Aí se criou o cenário oposto, um otimismo exagerado, né? E a gente estava nessa posição de que o primeiro semestre seria melhor, até por efeitos de carry-over, né, da inércia da economia, né? Estava reduzindo a inflação, estava reduzindo os juros, tinha uma inércia da economia que já vinha de alguns meses. A tendência era crescer mais no primeiro semestre e depois essa inércia perderia força. Foi exatamente o que aconteceu. Então a gente terminou o ano de 2022 acelerando e começou o ano de 2023 nesse patamar um pouco mais acelerado. Acontece exatamente o contrário agora. A gente termina o ano de 2023 desacelerando
e vamos começar o ano de 24 num patamar mais resfriado da economia. O setor de serviços é um que está demonstrando isso, assim como o comércio, etc. Ô Fábio, no começo do ano passado, eu fiz aqui uma entrevista com uma área de imóveis e era percebido uma diminuição nos pontos comerciais, e eu estou falando de salas comerciais, aquelas utilizadas por cabeleireiras, pequenos salões, aquela coisa de manutenção de celular, e tinha muita sala fechando, muita gente fechando, baixando a porta. E são oportunidades de negócio que não geram grande volume de empregos, porque é uma, duas pessoas que trabalham ali, não é uma empresa, por exemplo, de entrega de motoboys ou alguma coisa assim, que tem um volume grande de trabalhadores contratados. Mas existe alguma avaliação de vocês de que pode haver uma recuperação nesse setor que ocupam, que mexem com duas coisas, né? Além do serviço em si, também com a ocupação de salas que ficaram fechadas no ano de 2023? Olha, na realidade, em 23, a gente tem que pegar o emprego como um todo. Tanto o setor de serviços quanto o setor de comércio geraram empregos. Foi positiva a geração de emprego, mas também de forma desacelerada. Eu comecei o ano melhor e terminei o ano gerando um pouco menos emprego em relação ao ano anterior. A gente começa com uma perspectiva de gerar menos empregos nesse ano, em 2024, do que se gerou em 2023. Até porque também tem um efeito base, a base de comparação ficou um pouco maior, ficou melhor, então é mais difícil continuar crescendo naquele ritmo. A tendência é que eu não gere tanto emprego quanto ano passado, portanto eu não vejo por que haveria uma recuperação especificamente deste setor. Salvo alguma coisa que não está no radar aconteça, que eu tenha um estímulo específico para esses pequenos negócios, etc., maior do que para o resto. A gente ainda deve gerar empregos esse ano, mas vai gerar menos empregos do que ano passado. Novamente, também para 2024, nossa perspectiva é algo de um crescimento entre 1,5% e 2%. É positivo, menor que os 3%, mas nós não estamos, nesse momento, prevendo recessão, nada disso. Ainda tenho uma geração de emprego mais modesta, mas eu tenho uma taxa de juros que está tendência de queda, tenho uma inflação que nos parece controlada, precisa sempre atenção sobre isso, porque isso impacta a renda, claro, mas a tendência é eu crescer menos que o ano passado, seja o PIB, seja o emprego, em todos os setores. No setor de transportes, o volume, houve uma... fala-se na queda de 1% em novembro, aí falando especificamente nesse número, né, que você disse que o ideal é comparar com o novembro do ano passado, né, fazer essa relação com o ano passado, mas chama a atenção o transporte aéreo, que teve uma queda importante aí acima dos 16%. E se é uma área específica que traz preocupação? Na realidade, ele cresce no ano também, veja que engraçado, só que na realidade, a queda é de 14,7%, né? Você está olhando 16 é a queda sazonal, né? Novembro queda contra o ano passado. Nesse mês é 14,7%. Em volume, em faturamento não é isso, porque as passagens aumentaram muito de preço. Então, eu tenho menos gente voando, mas um faturamento maior. Agora, claro, o primeiro efeito para jogar esse volume para baixo é esse aumento muito forte das passagens. Mas havia uma demanda reprimida por turismo e seja viagens a lazer ou a negócios, havia uma demanda muito reprimida desde a pandemia, veio se recuperando em 22 e 23, só que no final do ano também esse segmento vai se esgotando, né? Eu já tenho agora, já recompus aquele cenário que eu tinha antes da pandemia. E as passagens subiram muito de preço. Com essa alta de preço, eu tenho menos gente viajando. Vai fechar o ano com um volume maior que o ano anterior, né? 2023 vai ter um crescimento de mais ou menos 1% em relação a 22 em volume. Vai ter um crescimento de faturamento um pouquinho maior do que esse, né? Porque, como eu falei, as passagens subiram mais de preço. Então, eu vou ter um pouquinho mais de gente viajando no total, caindo novembro contra novembro, por conta de passagens, etc. Como eu falei, o número de pessoas de novembro desse ano foi menor que o número de pessoas de novembro de 2022, né? Desse ano, desculpe, de 23 contra 22, mas o faturamento não foi menor, né? Ele ainda está um pouquinho acima. Agora, para este ano, novamente, é um cenário de desaceleração em relação ao que a gente viu de recuperação nos últimos 2 anos, não foi só no ano de 23. 22 e 23 foram anos de recuperação
bastante forte para o setor de serviços. E na parte de passagens aéreas, como é que vocês avaliam a possibilidade do governo finalmente emplacar ou colocar para o cidadão de baixa renda acesso a passagens mais baratas, coisa que não aconteceu nesse ano? Olha, eu não sou um especialista no setor aéreo, mas na realidade há custos, né? Que as empresas elas reagem à demanda, claro, muita demanda ou pouca demanda faz diferença na definição de preços, mas também tem custos. Se o governo quiser que as pessoas de baixa renda viajem de avião, eles vão ter que subsidiar isso. E aí eu não sei se isso é um grande programa, porque alguém vai ter que pagar a conta. E quem não viaja, né, seja pobre ou seja rico, vai pagar para quem está com passagens subsidiadas. Eu não sei, eu não tenho um estudo muito melhor para falar sobre se isso gera uma movimentação que mais do que compensa esse subsídio, né, na economia, até acredito que não, mas eu tenho certa resistência a essas medidas que contam com subsídio de governo, porque de forma geral, quem não viaja, pagar por quem viaja. É um pouco diferente de programas de sucesso necessários como o Bolsa Família. É alguém que não usa o Bolsa Família que paga para quem usa, mas tem uma nobreza e tem justiça social, tem algo muito importante que é não deixar as pessoas passarem fome, né? E uma redistribuição de renda que gera também mais empregos. Agora, isso não funciona para tudo, para todos, a todo tempo. A gente tem que tomar cuidado então com essas medidas que quem não usa paga para quem usa. Ô Fábio, só para a gente encerrar, eu dei agora há pouco aqui a notícia vinda de Brasília que o governo espera anunciar para breve aí o desenrola para micro e pequenas empresas, entre elas muitas prestadoras de serviço. Uhum. Tem muita gente precisando desse aparato para poder resolver os papagaios que deixaram para trás? Tem, e aí é um pouco diferente, porque é o seguinte, são medidas positivas para as empresas e não são medidas que eu estou subsidiando, né, que um contribuinte está pagando pela dívida da outra empresa, não é isso. Eu estou criando condições para melhorar garantias para que essas empresas paguem suas dívidas, mas que paguem com mais prazo, né, que paguem, ou seja, eu vou garantir a sobrevida dessas empresas, sobrevivência dessas empresas e dos empregos que elas geram. Isso faz todo o sentido. Me parece uma medida acertada, muito diferente, por exemplo, como eu falei, né, que sem criticar essas passagens baratas, mas as passagens baratas eu não vejo um efeito econômico tão positivo quanto eu vejo nessa medida do desenrola, seja para o consumidor, seja para as empresas, desde que o que a gente consiga não é perdoar todas as empresas, é que elas tenham condições de quitar suas dívidas. Perfeito. Fábio Pina, assessor econômico da Federação do Comércio, que nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua costumeira atenção conosco, tá bom? O prazer é todo meu, muito obrigado. Abraço.